Atitude mental do trader de sucesso. Mark Douglas. Este livro é um clássico que marca a vida de traders em todo o mundo há mais de 10 anos. Neste resumo, você aprenderá o que não se ensina em nenhum curso de trading: controlar-se. Mais importante do que ganhar é não perder. Ao conseguir dominar a arte de se autocontrolar e tomar as decisões certas, certamente você aumentará a probabilidade de ganhar e ser um vencedor dos mercados financeiros. O caminho para o sucesso. A maioria das pessoas cresceu e aprendeu que quanto mais trabalho você dedica a algo, melhor você se sai. Quanto mais horas você dedica ao seu trabalho, mais você recebe. A maioria dos empregos é paga por hora, mas mesmo aqueles que não são, geralmente requerem mais trabalho para obter melhores resultados. Isso não pode ser necessariamente aplicado à negociação. O mercado simplesmente não se importa com quantas horas você gasta em algo. Você pode muito bem trabalhar dezenas de horas pesquisando e analisando todos os fundamentos, padrões gráficos, técnicos e muito mais de uma ação, apenas para abrir uma posição e fechá-la com prejuízo. Pode ser muito difícil aceitar essa realidade. Às vezes, você vai trabalhar muito e ainda sentir que está sendo punido. Negociar é um trabalho que exige muito do emocional para a maioria das pessoas. Geralmente, ver o seu dinheiro suado desaparecer diante de seus olhos não é fácil. Ver semanas de ganhos sendo eliminados de uma má operação realmente pode ser perturbador. Devido a isso, muitos traders têm a sensação de que o mercado está pessoalmente contra eles. Mas experimentar grandes ganhos pode ter um grande efeito nas emoções e no comportamento de um ser humano também. Outra coisa que torna o comércio tão único é a incerteza constante. A maioria dos humanos não está acostumada com a incerteza constante e, portanto, pode ser muito difícil mudar de atitude. Ganhar milhares de dólares em um dia só para perdê-los novamente no dia seguinte é algo exclusivo da negociação. É muito importante entender essa incerteza. Não importa quão bom analista você seja, nunca será capaz de prever todos os movimentos corretamente. Ninguém está correto 100% do tempo. No entanto, ainda é possível ganhar dinheiro negociando. Mesmo que todos digam que as emoções devem ser deixadas de fora da negociação, essa é uma tarefa muito difícil, quase impossível. Mas, felizmente, você será capaz de evitar muitas negociações emocionais depois de ler este resumo. Domine o mercado com confiança, disciplina e uma atitude vencedora. Você terá muito mais sucesso quando aceitar totalmente os riscos da negociação em cada operação. Para os melhores traders, os riscos inerentes à negociação não fazem com que percam a disciplina, o foco ou o senso de confiança. Aprender a aceitar o risco é uma habilidade de negociação, a mais importante que você pode aprender. Controle externo versus controle interno. Não podemos controlar o que está ao nosso redor, mas podemos controlar a nós mesmos e nossas reações. Devemos acreditar que não há como evitar uma perda, porque perder é uma consequência natural da negociação. Se eu aceitar esse risco e planejar de acordo, posso ter uma negociação perdida sem que isso afete minha atitude e confiança. Se eu não aceitar o risco, significa que apenas considerei a possibilidade de o mercado ir a meu favor, o que não é realista. É assim que posso me sentir emocionalmente magoado. Quanto mais energia eu gasto em um negócio, pior é a minha frustração. Projetar esperanças, sonhos, desejos em um negócio fará com que você se sinta zangado, frustrado e emocionalmente perturbado. Assumindo a responsabilidade. O primeiro passo é assumir a responsabilidade total e absoluta. Isso significa que devo acreditar que todos os resultados são autogerados. Ao fazer isso, perceberei o fluxo infinito de oportunidades para entrar ou sair de negócios sem autocrítica ou arrependimento. Isso vai ajudar a me controlar no melhor estado de espírito para agir da melhor maneira possível e aprender com minhas experiências. Isso ajudará a me colocar no melhor estado de espírito para agir da melhor maneira possível e aprender com minhas experiências. É quando estamos ganhando que somos mais suscetíveis a cometer um erro, negociar em excesso, assumir uma posição muito grande, violar as regras, etc. Nos faz cair num estado de excesso de confiança e euforia.
Atitude vencedora. Uma expectativa positiva de seus esforços com a aceitação de que quaisquer resultados que você obtenha são um reflexo perfeito do seu nível de desenvolvimento e do que é preciso aprender para fazer melhor. Diga a si mesmo, a si mesma: sou responsável pelo que aprendi, assim como por tudo que ainda não aprendi e que está esperando para ser descoberto por mim. Uma atitude vencedora me abre para o que preciso aprender. Assumir a responsabilidade é a pedra angular de uma atitude vencedora. Embora a tendência natural seja pensar que está tentando obter algo do mercado, saiba que os melhores traders não tentam obter nada do mercado. Eles simplesmente se colocam à disposição para aproveitar o que o mercado está oferecendo a qualquer momento. Consciência. Aceitar o risco significa aceitar as consequências de suas negociações sem desconforto emocional ou medo. Quando você se coloca à disposição para aproveitar uma oportunidade, não importam nenhuma limitação ou expectativa ao comportamento do mercado. Crie um estado de espírito que não seja afetado pelo comportamento do mercado. Qualquer grau de luta, tentativa ou medo associado à negociação vai tirar você do momento e do fluxo e, portanto, diminuirá os seus resultados. Não veja o mercado como ameaçador. Se nada é ameaçador, não tenha nada a temer. Pense assim: se não estou com medo, então não preciso de coragem. Se não estou estressado, então não preciso de nervos de aço. Percepção. Se você puder aceitar o fato de que o mercado não gera informações com carga positiva ou negativa, então a única outra maneira que as informações podem assumir uma carga positiva ou negativa é em sua mente. Nossas mentes associam constantemente o que está de fora de nós, informações, com algo que já está em nossa mente, fazendo parecer que a circunstância externa é exatamente o que está em nossa memória. Devemos assumir o controle consciente desse processo de associação, a fim de ajudar a desenvolver e manter um estado de espírito que perceba o fluxo de oportunidades do mercado, livre de dor emocional ou excesso de confiança. Perspectiva do mercado. Perceba que o mercado está oferecendo a partir da sua perspectiva. Fique completamente focado no fluxo de oportunidade do momento atual e entre neste fluxo, isto é, desenvolva uma forte crença num resultado incerto com uma vantagem a favor. Observe a tendência de mercado. Se você estiver tranquilo, deixando de lado o medo, saberá distinguir o comportamento do mercado da tendência. É uma distinção sobre o comportamento. As oportunidades de operar na direção da tendência não se tornam visíveis, enquanto estamos num negócio perdedor. A essência do trader. Por estar ativamente no mercado, sua mente e o mercado estão em sincronia. Você sente o que o mercado está prestes a fazer, como se não houvesse separação entre você e a consciência coletiva de todos os outros traders no mercado. Toda melhora de preço é função do que os traders individuais acreditam sobre o que é alto e o que é baixo. Saiba as 3 coisas antes de iniciar uma operação. Parâmetros de risco pré-definidos. Seja capaz de mudar de direção. Tenha um plano para viabilizar os lucros. Crença: tudo é possível. Sem essa crença, sua mente automaticamente te fará evitar, bloquear ou racionalizar qualquer informação que indique que o mercado pode fazer algo que você não aceitou como possível. Se você acreditar que tudo é possível, então não há nada para sua mente evitar. Ao estabelecer a crença de que tudo é possível, você treinará a sua mente para pensar em probabilidades. Resultado aleatório versus resultados consistentes. Você deve ter 2 níveis de crença. 1. Nível micro. Deve acreditar na incerteza e imprevisibilidade dos resultados de cada negociação individual. 2. Nível macro. Deve-se acreditar que o resultado de uma série de negócios colocados é relativamente certo e previsível. O grau de certeza é baseado nas variáveis fixas ou constantes que são conhecidas antecipadamente e são projetadas especificamente para dar uma vantagem, a borda. Quanto melhor a vantagem, mais certeza. O mais comum de todos os erros de negociação é não definir o risco antes de entrar em uma negociação. As expectativas vêm daquilo que sabemos. Quando esperamos algo, estamos projetando no futuro o que acreditamos ser verdade. Quando as expectativas não são atendidas, o emocional entra em ação.
rígidos em nossas regras e flexíveis em nossas expectativas. Precisamos ser rígidos em nossas regras para ganhar um senso de autoconfiança que pode e sempre irá nos proteger em um ambiente que tem poucos ou nenhum limite. Precisamos ser flexíveis em nossas expectativas para que possamos perceber com o maior grau de clareza e objetividade o que o mercado está nos comunicando sob sua ótica. Aprendendo com as verdades fundamentais. Você precisa de um sistema de negociação com regras concretas. Caso contrário, você não terá uma vantagem, e uma vantagem é necessária para que você se torne um trader consistentemente lucrativo. Quanto mais concreto for o seu sistema de negociação, melhor. Idealmente, você deve ser capaz de escrever precisamente quais regras o seu sistema de negociação possui. Plano de negociação. Você sempre deve criar um plano de negociação antes de abrir uma negociação. Aqui estão alguns aspectos importantes para ter em mente. Risco, recompensa, recompensa de risco, ponto de saída, ponto de entrada, tamanho da posição, pontos de ajuste. Se você criar um plano de negociação com todos os aspectos mencionados, será muito mais fácil evitar negociações emocionais. Criar o plano de negociação antes de entrar em uma é fundamental, porque você só será capaz de pensar de forma completamente racional antes de entrar em uma negociação. Depois de abrir uma posição, o seu dinheiro suado está em risco e, portanto, é muito mais difícil pensar racionalmente nesse ponto. Nunca se desvie do seu plano de negociação. O plano também deve ser o mais específico possível. Se você tiver problemas para seguir o seu plano, anote-o. Em teoria, ele deve ser tão concreto que você seja capaz de dá-lo a outra pessoa que possa executar todo o plano sem ter que pedir a você. Outro truque para ajudar a cumprir o plano é definir alertas comerciais. Por exemplo, se o seu plano diz para ajustar a sua posição se o preço de um ativo se mover para um preço específico, você pode definir um alerta de negociação a esse preço. Se esse preço for alcançado, você será notificado e ajustará sua posição sem ter que pensar nisso. Caso contrário, você também pode usar pedidos automatizados como ordens de Stop Loss e Take Profit para automatizar o processo de fechamento. Mas um dos aspectos mais importantes da negociação sem emoção é o tamanho da sua posição. Se você mantiver o tamanho de suas posições pequeno e aceitar totalmente o risco, não deverá ter problemas para evitar negociações emocionais. Alguém que sempre arrisca metade da sua conta, obviamente não conseguirá dormir à noite. No entanto, se você arriscar apenas até 5% de sua conta de uma vez, uma, duas ou até mais perdas são insignificantes. Pense como um trader. As crenças parecem assumir vida própria e, portanto, resistem a qualquer força que altere sua forma atual. Todas as crenças ativas exigem expressão. As crenças continuam funcionando independentemente de estarmos ou não conscientes de sua existência em nossa mente. Ouça as etapas para pensar como um trader. Construa a autoconfiança necessária para operar em um ambiente ilimitado. Aprenda a executar um sistema de negociação. Treine sua mente para pensar em probabilidades. Crie uma crença forte e inabalável em sua consciência. Tenha o máximo de foco no que está tentando realizar e, ao fazer isso, desvie a crença conflitante, fortalecendo a crença consistente com o seguinte desejo: sou um vencedor consistente porque eu identifico objetivamente a minha vantagem. Eu pré-defino o risco de cada negociação. Eu aceito totalmente o risco. Estou disposto a abrir mão da operação. Eu ajo no meu limite, sem reservas ou hesitação. Eu me pago conforme o mercado disponibiliza dinheiro para mim. Monitoro continuamente a minha suscetibilidade a erros. Eu entendo a necessidade absoluta desses princípios de consistência e, portanto, nunca os violei. Insights. Os traders bem-sucedidos confiam em seus negócios e em si mesmos para fazer o que precisa ser feito sem hesitação. Os traders não temem o comportamento errático dos mercados. Eles aprendem a se concentrar nas oportunidades que os ajudarão a ter lucro, em vez de se concentrarem nas informações que reforçam seus medos. Embora os mercados possam ser ambientes de oportunidades infinitas, saiba que eles também confrontam seus operadores e os levam à exaustão. É preciso preparo psicológico para lidar com as adversidades.
Neste livro, você aprendeu que negociar é uma atividade única e pode mexer com sua mente. Frequentemente, o aspecto psicológico da negociação é ignorado, embora seja tão importante quanto aprender estratégias de negociação. Se você está familiarizado com um sistema de negociação aparentemente lucrativo, mas de alguma forma não consegue ser consistentemente lucrativo com ele, pode ser devido à sua mentalidade. Portanto, aplique os gatilhos e regras aprendidos e torne-se um trader de sucesso.